Fala, meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e eu vim te falar todos os jogos que nós vamos ter nesta 13ª rodada da Série C. E vamos embora sem mais enrolação para o primeiro jogo, que vai ser no sábado às 3 horas da tarde, entre o Floresta e o Altos do Piauí. Esse jogo ele vai ser lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, e será transmitido pelo N Sports. E o favorito para esse confronto é o Altos, isso porque ele vem aí de 5 jogos sem perder. Tudo bem que no último jogo ele acabou vacilando, empatou com Vitória no 0-0, mas ainda assim ele é o favorito, ele tá muito bem na competição, vem de uma sequência ótima, diferente do Floresta, que vinha aí de 7 jogos sem ganhar, sendo um empate e 6 derrotas seguidas. Ele conseguiu empatar na rodada 10 e aí na rodada passada ele acabou ganhando do Ferroviário, que tá muito mal na competição também, por 2-0. Mesmo sendo mandante, eu não acho que ele vai conseguir ganhar do Altos. Isso porque o Altos está muito forte ultimamente e ele quer com toda a força aí entrar no G8 e acho que ele vai conseguir nesse jogo. Mas não me surpreenderia se o Floresta tentasse sair pelo menos com um empate aí, tá? Um empate ali no 1-1, um 2-2, mas o Altos deve ganhar esse jogo. Até fácil, talvez por 1-0, 2-0, até 2-1, eu imagino. Espero que ele não amarele diante do Floresta. E o segundo jogo do sábado é às 5 horas da tarde, e é um jogão entre o Manaus e o Ferroviário do Ceará. E esse jogo ele vai ser lá na Arena da Amazônia, em Manaus, e terá a transmissão da Band, do DAZN e do TikTok. E agora chegou o momento de finalmente o Manaus ganhar. Se ele não ganhar nesse jogo, gente, sinceramente eu acho que ele não ganha mais, porque os próximos confrontos que ele tem serão com os primeiros colocados, né? Ele vai enfrentar ainda o Mirassol, o ABC, o Botafogo da Paraíba. Então, se ele não tá ganhando para o Ferroviário, que tá muito ferrado, ele não vai ganhar desses caras não, gente. E com certeza não vai voltar mais pro G8, porque ele estava nas últimas posições ali do G8, né? Mas ainda estava lá. Só que aí na última ele acabou perdendo para o Botafogo de São Paulo por 1-0, lá na casa do Botafogo. Vai pegar o Ferroviário, que tá muito mal, vem aí de 5 derrotas seguidas, fora que na Série C, em 12 jogos, ele tem aí 8 derrotas. Então vocês já veem que é um time que tá assim, né, lascado, e com certeza eu acho que é um dos times que será rebaixado aí para a Série D. Então vamos ver, né, se de repente o Manaus consegue ganhar dele. Eu acho que o Manaus, assim, tá um pouco instável, gente, ele não tá ganhando muito. Na verdade, ele empata mais do que ganha, né? Então vamos esperar que talvez nesse jogo seja a reação do Manaus, que ele consiga reagir e ganhar aí do Ferroviário. Eu estou confiante no Manaus, acho que dessa vez vem aí uma vitória, talvez não seja uma vitória muito grande, ele que é um time que não é de marcar assim tantos gols, talvez 1-0, ou quem sabe se o Ferroviário ainda tentar sair com um golzinho ali, o que eu acho muito difícil, né, porque ele não conseguiu marcar no Floresta, não vai marcar, né, no Manaus, né, não é possível, gente, não é possível. Então talvez 1-0, 2-0, né, vamos ver. E lá no Batistão, em Aracaju, a gente vai ter o Confiança enfrentando o Volta Redonda do Rio de Janeiro às 6 horas da noite e com transmissão do N Sports. E nesse duelo a gente tem aí o Confiança, que vai ser o mandante, né? Tem essa vantagem de ser o mandante, mas é um time que está na 18ª posição, tá muito ruim na competição. Em 3 jogos ele tem aí 2 empates e 1 derrota, mas em toda a Série C até o momento ele tem aí 5 derrotas e 5 empates. E vai enfrentar o Volta Redonda, que também tem 5 derrotas, mas tem 5 vitórias. Então assim, é um time que está ali na entrada do G8, ele está na 9ª posição e estava como um dos favoritos até para ganhar a rodada passada, mas enfrentar ali quem, gente? A Aparecidense, que tá muito danada agora, tá ganhando todas e conseguiu ganhar dele por 3-0 na casa dele e finalmente, né, entrou no G8. Então dessa vez eu acho que o Volta Redonda vem com tudo pra cima do Confiança, ele que quer se recuperar, quer entrar novamente ali no G8, quer ficar lá, então acho que ele vai conseguir ganhar do Confiança. O Confiança que não tá muito bem, ele não é de marcar muitos gols, na verdade ele é de tomar gols, e o Volta Redonda tá com ataque em dia, é um time que gosta de marcar, então com certeza eu acho que ele vai aí quebrar essa defesa do Confiança, que tá aí se retrancando bastante pra segurar o empate, e parou inclusive o ABC aí, né, mas agora eu acho que não vai ter jeito, eu acho que vai perder aí para o Volta Redonda. O Volta Redonda deve ganhar, fazer pelo menos um golzinho ali, né, 1-0, 2-0, mas acho que ele vai querer descontar os 3-0 que ele tomou e vai ser aí no Confiança. E o último jogo do sabadão vai ser lá no Barradão, em Salvador. Teremos o Vitória enfrentando o Figueirense de Santa Catarina. E nesse duelo, gente, o meu favorito para ganhar esse jogo é o Figueirense. Tudo bem que o Vitória vai jogar em casa, no Barradão ele é forte. Não é tão forte assim não, porque as derrotas que ele tem foram no Barradão. Então, assim, não tem esse negócio, vai jogar em casa, ele vai ser forte em casa. Não acho que ele vai conseguir ser forte em casa. Pelo menos não neste momento que ele tá, que tá muito péssimo, inclusive. Está aí na 16ª posição, com um pezinho ali
já dentro, né, da zona de rebaixamento, e vai pegar o Figueirense, que é um time que ainda está ali no G8, só que ele tá muito arriscado, porque é o time que mais tem empates na Série C. Ele tem 7 empates em 12 jogos, então tá muito tenso ali a situação dele, mas ele é um time que ele não perde, ou ele empata ou ele ganha, porque ele só tem uma derrota, que foi lá no início. Vem aí de uma sequência ótima, mas é de 4 empates seguidos, então assim, gente, tá complicado para ele também. Ele quer muito uma vitória, porque se ele não ganhar nessa, os times que estão ali dentro do G8 vão ganhar com certeza, estão aí com jogos bem favoráveis à vitória, então provavelmente se ele não ganhar, ele vai sair do G8. E o Vitória é assim, né, o Vitória, se ele não ganhar também, obviamente ele vai entrar ali na zona de rebaixamento. Então é um jogo que talvez possa ser que dê empate, né, porque são times que gostam muito de empatar. O Vitória não era muito assim, né, de gostar de empatar, mas eu acho que pra ele, assim, tá melhor empatar do que perder, né, ainda mais que ele vai estar em casa, então talvez pra amenizar ali com a torcida é melhor ele empatar do que sair com uma derrota novamente em casa. Mas eu não acho que o Figueirense vai deixar, eu acho que ele vai tentar ir pra cima do Vitória. Ele que é um time que gosta de marcar muitos gols, então acho que vai ser um jogo difícil, acho que vai ser um confronto difícil. O Vitória talvez se retranque bastante, mas eu acho ainda que vai sair uma vitória do Figueirense, talvez ali por 2-1, 3-1, mas vamos ver, né? Ele também toma aí muitos gols, talvez o Vitória tente se aproveitar dele, porém eu acredito em uma vitória do Figueirense. Iniciando os jogos do domingo, a gente tem aí às 11 horas da manhã, lá no Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o Brasil de Pelotas enfrentando o Botafogo da Paraíba, às 11 horas da manhã, e esse jogo ele será transmitido pelo N Sports. E para esse jogo, eu tenho certeza que vocês iam imaginar que eu ia falar que o favorito é o Botafogo da Paraíba. Ele que está ali nas primeiras posições, é o quarto colocado, tá muito bem na competição, mas ele também tem, assim, uma sequência um pouco instável. Misturou algumas vitórias, com empates ali e derrotas, então é um time que é bem instável. Porém, né, ele vai enfrentar aí o Brasil de Pelotas, que está positivo há 2 rodadas. Tem aí uma vitória e um empate, mas era aquele time, gente, que eu não sei se vocês lembram, ele chegou a ser o último colocado aí da competição, agora está na 19ª posição e chegou a completar 5 derrotas seguidas. Então, não estava muito bem, estava péssimo, assim, estava numa situação terrível ele. E agora, simplesmente, ele começou a mudar ali o time e começou a ir pra cima. Então, ele conseguiu aí uma vitória e um empate. Inclusive, esse empate no último jogo surpreendeu bastante, porque eu imaginei que o Paysandu em casa ia ganhar dele, ele que tava precisando ganhar ali, mas não, acabou empatando com o Brasil de Pelotas no 1-1. Então, não me surpreenderia se ele tentasse aí sair com uma vitória em cima do Botafogo da Paraíba. Mas eu ainda tô confiante, eu acho que o Botafogo talvez ele consiga, nem que seja um empate, eu acho, diante do Brasil de Pelotas. Eu não acho que ele vá sair com uma derrota. Não é possível, gente. Se o Brasil de Pelotas ganhar aí do Botafogo da Paraíba, não sei o que pensar, de verdade, porque ele é um time que é bem inferior ao do Belo, né? Mas é aquela coisa, gente, futebol é isso, né? Tudo pode acontecer. Se o Brasil de Pelotas, né, não conseguir sair com uma vitória, até porque ele estará em casa, quem sabe em casa ele queira fazer a alegria da torcida, né, e sair com uma vitória, eu acho que vem um empate, talvez no 1-1, quem sabe até um 2-2, ou quem sabe o Belo ganhe de virada aí de 2-1, mas eu não consigo imaginar o Brasil de Pelotas, que é um time que inclusive toma muitos gols, sair com uma vitória em cima do Botafogo da Paraíba, que tenta ali se defender muito bem. E às 4 horas, lá no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, São Paulo, teremos o Mirassol enfrentando o Atlético Cearense, e esse jogo ele será transmitido pelo N Sports. E para esse jogo eu nem vou me estender muito, porque com certeza o favorito é o Mirassol, ele que é o líder da competição, vem de uma sequência boa, acho que vai ganhar bem fácil do Atlético Cearense, e é aquele jogo de extremos, né, porque enquanto o Mirassol está na primeira posição, é o líder, o Atlético Cearense é o último colocado, está na 20ª posição. Ele que tá um pouco instável ali, né, tem aí em 5 jogos 3 empates, uma derrota e uma vitória, mas em todos os 12 jogos ele soma aí 6 derrotas e 4 empates, então é um time que não é muito fã de vitórias. Não acho que agora, principalmente na casa aí do Mirassol, ele vai ganhar dele, e muito menos que saia com um empate. Eu confio aí no Mirassol, acho que ele vai ganhar do Atlético Cearense, não vai amarelar, vai ganhar dele, vai se manter ali na liderança muito bem, talvez 2-1, 3-1, acho que não vai passar disso, talvez até 1-0, mas acho que o Mirassol vai fazer pelo menos 2 nele. E às 5 horas da tarde do domingão, a gente vai ter um jogão, um clássico, né, o clássico Repá, entre o Remo e o Paysandu. E esse jogo ele será lá no estádio Baenão, no Pará, com transmissão do DAZN. E nesse duelo, que é um clássico aí maravilhoso, com certeza nos trará aí fortes emoções, e vai ser assim, jogão. Só que tem um porém, né, gente? Essas equipes, elas já se enfrentaram várias vezes aí, desde o final do ano passado, quando se enfrentaram ali na final da Copa Verde, aí depois teve o Parazão, que inclusive deu o título ao Remo, porém na final, né, dos dois aí do Parazão, a gente teve uma vitória de 3-0 do Remo em cima do Paysandu, e aí na final mesmo, assim, no último jogo, né, na volta, tivemos o Remo ganhando o título, porém com uma derrota de 3-1 para o Paysandu. Só que tirando aí a rivalidade dos dois, a gente avaliando ali
como é que eles estão no momento ali na Série C, temos aí o Remo em uma situação bem inferior à do Paysandu. Já o Paysandu, que estava aí vindo muito bem na competição, inclusive chegou a assumir a liderança por uma rodada, tá muito bem ainda, mas vacilou aí nas últimas rodadas. Então tem aí uma derrota, tem empate, inclusive ele empatou a última com o Brasil de Pelotas, e eu tava jurando que ele ia ganhar, ia se dar muito bem, mas não, ele acabou empatando ali no 1-1. Então talvez para esse jogo, diante da situação que estão esses times, a gente sabe que, querendo ou não, ali essa rivalidade às vezes, né, pesa bastante. Então quem sabe, talvez, né, das duas uma, gente, ou o Remo vai aproveitar para ganhar do Paysandu, que eu acho muito difícil, ou quem sabe os dois consigam sair no empate, e o empate vai ajudar ambos, né? Só que assim, talvez 1-1, 2-2, como eles gostam de marcar muitos gols, quem sabe ali 2-2, mas vai ser um jogo bem difícil, acho que vai ser bem pegado, e olha se não sair uma vitória do Remo, ou talvez uma vitória do Paysandu, ele consiga ali, né, ganhar do rival na casa dele, mas ainda estou na expectativa por um empate. E às 6 horas da noite, lá no Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, vamos ter o Campinense enfrentando o Botafogo de São Paulo. E a transmissão desse jogo será no N Sports. Para esse confronto, a gente tem aí uma equipe que é o Campinense, que vai jogar em casa, mas em 5 jogos tem aí 4 derrotas, tanto dentro quanto fora de casa. Já o Botafogo de São Paulo tem aí 2 vitórias seguidas, inclusive a última de 1-0, que foi no Manaus. E agora eu acho que com certeza ele vai ganhar do Campinense. Existe uma chance, na verdade, de ter um empate, até porque o Botafogo de São Paulo, fora de casa, ele não é lá essas coisas. E o Campinense é um time que ele tá indo muito pra cima, ele quer tentar ali, só que não tá conseguindo tanto assim, né? Ele consegue pelo menos um gol, ele consegue, mas ganhar, que é bom, ele não consegue. Então, quem sabe dessa vez em casa, ele tente sair com pelo menos um empate diante ali da sua torcida, né? Talvez 1-1 ou 2-2, mas eu ainda tô confiante aí no Botafogo de São Paulo. Acho que ele pode muito bem ganhar do Campinense, quem sabe ali um 2-1, talvez no 1-0. E o último jogo da noite do domingão será às 7 horas da noite, lá no Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Teremos o Ipiranga enfrentando o São José, também do Rio Grande do Sul, às 7 horas da noite e com transmissão do DAZN. E nesse embate a gente tem duas equipes que já estão dentro do G8, porém o São José está em uma situação até melhor do que a do Ipiranga, que está na última posição do G8, ou seja, está na 8ª posição. Já o São José está na 5ª posição e em 5 jogos ele tem 3 vitórias. Já o Ipiranga, em 5 jogos, ele tem 3 empates. Então é um time que gosta muito de empatar, inclusive em casa ele é muito forte, ele só perdeu uma vez em casa, que foi na primeira rodada, e de lá pra cá ele nunca mais perdeu em casa. São 3 vitórias e 2 empates em casa. Já o São José, ele que vem aí de uma sequência muito positiva, inclusive vem de vitória em casa contra o Campinense por 2-1, mas nesse jogo eu estou imaginando que pode dar um empate. Eu acho que o Ipiranga, ele talvez não consiga ganhar do São José, só que assim, eu imagino que em casa ele não vai perder, sabe? Para o São José eu acho que ele não vai perder em casa, mas assim, talvez um empate, sabe? No 1-1, 2-2, são equipes que gostam ali de marcar muitos gols, no caso do São José. Já o Ipiranga, ele tenta ali se defender bastante, mas também sai ali com os golzinhos. O último jogo da rodada 13 da Série C ficou para segunda-feira, às 8 horas da noite, lá no Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, Goiás. A gente vai ter a Aparecidense enfrentando o ABC de Natal, e esse jogo ele será transmitido pelo DAZN. E para esse confronto a gente tem como favorita aí a Aparecidense, ela que tá muito bem na competição e vem aí de 3 vitórias seguidas, e são assim vitórias excelentes. Inclusive a última ela ganhou de 3-0 do Volta Redonda, já tinha ganhado do Paysandu também. Então com certeza para esse jogo eu não acho difícil ela ganhar do ABC, ainda mais que ela vai jogar em casa. Com certeza podemos esperar que ela vai ganhar esse jogo diante do ABC, mas o ABC é traiçoeiro, né, gente? Então talvez ele tente aí puxar um empate, né, em cima da Aparecidense, só que eu não acho que ela vai amarelar pra ele, não. Acho que ela vai ganhar, e vai ganhar muito bem ganhado aí do ABC. Mas é aquela coisa, né, gente? O ABC no último jogo, inclusive, empatou ali com confiança. Eu até imaginei que ele ia ganhar. Ele já tá mostrando aí que, assim, não tá lá essas coisas também. Então, com certeza, vem aí uma vitória da Aparecidense. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!